Abordagem das vias aéreas. O tema desta apresentação não se limita à intubação traqueal, mas às diversas alternativas de acesso às vias aéreas. A manutenção da via aérea é uma prioridade. É uma prioridade no atendimento às emergências, aqui tomado como exemplo o algoritmo do suporte de vida ao paciente politraumatizado. De fato, na atenção pré-hospitalar, 1/3 das mortes evitáveis associam-se à obstrução de vias aéreas superiores. Os principais problemas encontrados nesses casos são falha na identificação da necessidade de restabelecer a via aérea natural, o não reconhecimento da malposição da via aérea artificial, o deslocamento da via aérea artificial e a falha no reconhecimento da necessidade de ventilação e a aspiração do conteúdo gástrico. Em situações onde o paciente perde a autonomia ventilatória, a indicação de via aérea artificial. Quais são elas? O trauma crânioencefálico grave, com um índice Glasgow abaixo ou igual a 8, o rebaixamento da consciência, o trauma na região cervical, na região do pescoço, o trauma de face. A indicação da abordagem das vias aéreas deve ser realizada no momento preciso, enquanto ainda é possível um acesso não cirúrgico, aqui exemplificado por uma queimadura grave afetando o segmento cefálico. A ausência de ventilação leva rapidamente à hipóxia tecidual. A partir de 3 minutos, faz-se obrigatório restabelecer a oxigenação para evitar lesão cerebral irreversível. Esse limite pode ser estendido ou deve ser abreviado a depender da perfusão cerebral, do nível de hemoglobina, dos valores do pH e do metabolismo celular. Nas condições experimentais ilustradas acima, 75% de saturação e 27 milímetros de PaO2 são níveis críticos, mesmo em hipotermia, quando o metabolismo de oxigênio se encontra em níveis reduzidos. Bom, qual é a estratégia a ser utilizada nessas circunstâncias? Recentemente, em 2014, Crimes e Fritz descreveram o Vortex. O Vortex é uma estratégia amplamente difundida que tem servido para sistematizar a abordagem das vias aéreas. A borda verde do Vortex representa uma situação clínica satisfatória. É aquilo que nós vamos procurar estabelecer. Quando se desce ao interior do vórtice, tem-se no espaço em azul o tempo disponível para usar as 3 alternativas não cirúrgicas para o acesso às vias aéreas: a máscara facial, a máscara laríngea e o tubo traqueal. A avaliação clínica do paciente, os recursos disponíveis e a familiaridade com as técnicas definiram a escolha da alternativa a adotar inicialmente. Caso ela não permita o retorno à situação satisfatória, isto é, a borda verde do vórtice, deve-se mudar para a próxima alternativa e assim sucessivamente. Caso não se logre êxito, o vórtice nos levará inevitavelmente ao acesso cirúrgico, que é a cricotiliostomia. Nós vamos tratar de todas essas alternativas logo a seguir. Recomenda-se não mais do que 3 tentativas para cada técnica, modulando em cada uma delas a abordagem, no sentido de contornar a dificuldade anterior. Pelo menos uma das tentativas deve ser realizada pelo clínico mais experiente, presente no cenário do atendimento. Via de regra, caminha-se da técnica menos invasiva para a técnica mais invasiva. Se a mobilização é possível, busca-se abrir a via aérea por meio da elevação do queixo, elevação do mento e anteriorização da mandíbula. Eventualmente, tem-se melhor resultado com a inserção de uma cânula
orofaríngea ou nasofaríngea, como aqui demonstrado. A oxigenação pode ser otimizada com a oferta de oxigênio suplementar via cateter nasal ou máscara do tipo Venturi. A sequência de ilustrações aqui apresentada demonstra a aplicação da máscara facial, como cooptá-la à face, ao mesmo tempo em que se ergue a mandíbula. A pega C e E, que reflete ou que ilustra a posição dos dedos, mostra como segurar a máscara, comprimi-la na face e erguer o mento, com os 3 dedos que simbolizam o E o C, o polegar indicador, que aqui ilustram a pega C, isto é, a compressão da máscara. Às vezes é necessário que se faça ventilação sob máscara facial com 2 mãos. E nessas circunstâncias, um auxiliar, então, comprime o balão de inalação. Bom, aqui nós vamos apresentar alguns dispositivos utilizados para o acesso às vias aéreas. As máscaras laríngeas e o tubo laríngeo. Aqui nós temos 4 máscaras laríngeas, RQ, Aura 1, LMA Unique e Supreme. São diferentes modelos de máscaras laríngeas, de dispositivos supraglóticos. E o tubo laríngeo. Aqui nós vamos apresentar um vídeo que rapidamente demonstra a inserção de uma máscara laríngea. E aqui um vídeo mostrando a inserção de um tubo laríngeo. Aqui algumas considerações sobre a intubação traqueal. Nós vamos falar sobre os laringoscópios, sobre as sondas de intubação traqueal, sobre o posicionamento dos pacientes e o procedimento propriamente dito. Vamos a ele. Aqui nós temos os laringoscópios. Os laringoscópios são comumente disponibilizados com cabo fino e leve para intubação de crianças e aqueles com cabos apropriados para a intubação de adultos. Tem-se ainda, e em vários tamanhos, as lâminas. As lâminas mais comuns são a curva, idealizada por Macintosh, e a reta, idealizada por Miller. Os tubos traqueais convencionais têm curvatura que se adapta à intubação nasal ou oral, e dupla luz, a maior destinada à ventilação e outra, luz auxiliar, que serve à insuflação do balonete. A luz principal é conectada ao circuito de ventilação e termina na abertura central, precedida por um orifício lateral direito, que é chamado olho de Murphy. Os tubos traqueais têm dimensões variáveis e são selecionados em função, sobretudo, da idade e do gênero dos pacientes. A via aérea, ela resulta da confluência de 3 segmentos que constituem o eixo oral, o eixo faríngeo e o eixo laríngeo, eixos dispostos em direções não coincidentes. Para que se possa visibilizar a laringe e assim intubar a traqueia, faz-se necessário alinhar os 3 eixos, anteriorizando, com auxílio de um coxim, o polo cefálico e, a seguir,
estendendo-o. Tais manobras implicam em acentuada mobilização da coluna cervical e são absolutamente contraindicadas em casos com suspeita de trauma cervical. Nós vamos retornar já já a esse assunto. A anteriorização da cabeça em situações extremas, como o caso de obesidade, como aqui está bem ilustrado, também tem de ser acentuada. O coxim aqui também erguendo não apenas o polo cefálico, mas também as espádulas. A abertura da boca pode ser facilitada pela manobra em tesoura, onde o polegar afasta a arcada dentária inferior e o indicador a superior. O laringoscópio é introduzido junto à rima bucal direita e desviado cuidadosamente para a esquerda, sorte a afastar a língua do espaço destinado à instrumentação. Desliza-se a lâmina sobre a língua até que a sua extremidade alcance a valécula. Neste momento, impõe-se a tração na direção do cabo do laringoscópio, nunca em báscula, procurando erguer a epiglote e expor a fenda glótica. O vídeo aqui projetado ilustra melhor a dinâmica da laringoscopia e da intubação traqueal. Vamos ao vídeo. Então, aqui nós temos a introdução da lâmina do laringoscópio, do lado direito da rima bucal, deslocando depois a língua para o lado esquerdo, desimpedindo a área da instrumentação. A lâmina se faz deslizar pela base da língua até que a epiglote seja visualizada e a extremidade da lâmina alcance a valécula. Aí o laringoscópio é tracionado na direção do cabo, de sorte a levantar a língua e, consequentemente, levantar a epiglote. Com a lâmina reta, a técnica é diferente. A lâmina ultrapassa a extremidade da epiglote e a levanta diretamente. Assim visualiza-se a glote. Nesta visão lateral, nós temos aqui ilustrada a importância de se tracionar o laringoscópio na direção do cabo e nunca um movimento em alavanca ou um movimento em báscula, como aqui demonstrado. A sonda é introduzida próxima à rima bucal direita, a extremidade direita da rima bucal, e introduzida cuidadosamente enquanto se observa a passagem do balonete pela fenda glótica. Retirado o guia, o estilete, retirado o laringoscópio e insuflado o balonete. A abordagem da via aérea em politraumatizados é dificultada pela obrigatoriedade da imobilização da coluna vertebral. Ocorre lesão da coluna vertebral em 3% ou mais dos politraumatizados, e em mais de 50% dos casos, a lesão se associa à instabilidade e potencial trauma medular. O colar cervical pode limitar, mas não impedir, a mobilização da coluna durante as manobras de intubação. Nessas circunstâncias, a estabilização cervical se faz com o apoio de um auxiliar. E esta estabilização é denominada estabilização em linha. Ela também reduz a exposição da laringe. Há situações onde a laringoscopia comum não nos permite identificar a glote e todas as estruturas que lhe são adjacentes. A classificação de Cormack e Lehane
refere-se ao grau de exposição da glote à laringoscopia. Os graus 3 e 4 expressam uma restrição à visibilização da glote e representam substancial dificuldade à intubação traqueal com o concurso de laringoscópios comuns. Sobretudo quando a visibilização completa da glote é prejudicada, lança-se mão de guias maleáveis flexíveis, os bugies. Os estiletes metálicos, sempre que possível, se possível, devem ser evitados, porque são potencialmente traumáticos. Algumas considerações sobre o uso de bugies. Eles são particularmente úteis quando nós temos uma visão incompleta da glote, particularmente nessa circunstância. Eles permitem uma intubação com maior precisão, eles são atraumáticos, eles têm se demonstrado acompanharem-se de maior sucesso na intubação, e eles também podem ser utilizados para confirmação da posição do tubo traqueal. Outra alternativa é a aplicação de estiletes ópticos. Os estiletes ópticos podem, eventualmente, ser de bastante utilidade nestas circunstâncias, quando nós temos uma visão incompleta da glote, a laringoscopia convencional. Nós temos os videolaringoscópios. Há vários modelos disponíveis. Eles são de grande valia, mas desde que utilizados por mãos treinadas. O vídeo que segue ilustra a intubação traqueal com a ajuda de um videolaringoscópio. Vamos a ele. É possível realizar a intubação traqueal com auxílio de máscaras laríngeas, chamadas máscaras laríngeas de segunda geração, que são mais apropriadas para que, através de sua luz principal, possamos introduzir um tubo traqueal. Temos aqui a AirQ e a Fast Track, são dois modelos de máscaras laríngeas muito utilizados para esta finalidade. É aconselhável que se disponha também um conjunto apropriado para intubação retrógrada. É um procedimento simples, mas que exige alguma experiência e cuidadoso planejamento. Aqui a intubação retrógrada. Faz uma punção da membrana cricotireoídea em direção cefálica com agulha apropriada e acoplada em seringa contendo 2 ou 3 ml de solução salina estéril. Aspira-se o êmbolo ao longo do movimento. Desta arte, evita-se traumatizar a parede posterior da traqueia, visto que a aspiração de ar indica que a extremidade da agulha encontra-se na luz traqueal. Retira-se a seringa e faz-se progredir no interior da agulha um guia metálico flexível, que será exteriorizado na faringe e daí para a cavidade oral ou nasal. O guia é fixado na posição desejada, geralmente com auxílio de pinças. O guia metálico flexível serve para orientar um outro guia plástico maleável até o ponto da punção da membrana cricotireoídea, e este servirá de guia para a sonda traqueal. Atingida a parede da traqueia, retira-se a pinça, retiram-se os guias, o metálico flexível e o plástico maleável, e se faz progredir o tubo traqueal. A manobra de Selig. Sobretudo quando se sabe existir um volume significativo de conteúdo gástrico residual, tenta-se mitigar o risco de líquidos ou componentes sólidos regurgitados ou vomitados que venham atingir a luz traqueal durante a intubação. Para tanto, a intubação é precedida de sedação e bloqueio neuromuscular em sequência rápida. Na literatura, há uma considerável controvérsia nesse contexto sobre o valor da manobra de Selig. A oclusão do esôfago, determinada pela
sua compressão entre a traqueia e os corpos vertebrais, secundária a uma pressão externa exercida por um instrumentador na altura da cartilagem laríngea, pode eventualmente deslocar lateralmente a traqueia e não fazê-la comprimir eficientemente o esôfago. Essa pressão tem que ser suficiente para vencer a pressão intraesofágica, o que produz desconforto e, em função disso, é que se recomenda que ela seja precedida por sedação profunda ou anestesia. A manobra de Selig deve ser aplicada no momento correto, isto é, exatamente no momento que o paciente perde a consciência. Ela exige o concurso de um auxiliar, que deve aplicá-la no momento exato da perda da consciência. Vários dispositivos supraglóticos são dotados de luz adicional que permite a drenagem do conteúdo gástrico e assim evitam a distensão gástrica. Mas pode ser que a anatomia esteja tão desfavorável que mesmo a locação de um dispositivo supraglótico seja muito difícil. Nesses casos, o acesso invasivo infraglótico, isto é, a traqueotomia ou a cricotireostomia, é a primeira e frequentemente a única opção. Vamos ilustrar aqui rapidamente as técnicas de cricotireostomia bisturi e por punção, segundo a técnica de Seldinger. Materiais e instrumental necessário e quais são os principais tempos cirúrgicos dessa técnica. Aqui, uma rápida ilustração da cricotireostomia a bisturi. Muito bem. A cricotireostomia por punção, de acordo com a técnica de Seldinger. Clínicos e anestesiologistas são menos afeitos ao uso do bisturi e são geralmente bem treinados em punções e cateterizações com a técnica de Seldinger, com auxílio de um guia flexível introduzido na luz da traqueia através de uma agulha adotada para a punção da membrana cricotireoide. E, portanto, em função do melhor treinamento com esses materiais e com essa técnica, prefere a inserção da cânula de cricotireostomia com esse recurso. Bom, a identificação da intubação correta. A capnografia ou a capnometria tem grande valor na confirmação da intubação traqueal. A regularidade na concentração de gás carbônico ao final da expiração, o EtCO2, a cada ciclo respiratório confirma a constância na eliminação de gás carbônico. Uma redução súbita da concentração do gás carbônico expirado indica desintubação acidental, desconexão do circuito ventilatório, interrupção da perfusão pulmonar
parada cardiorrespiratória ou apneia. Na intubação esofágica acidental, ocorre rápida e progressiva redução da concentração exalada de gás carbônico, visto que em poucos ciclos ventilatórios elimina-se o gás carbônico contido no estômago e a passagem desse gás através da mucosa gástrica, da circulação para a luz desse órgão, se faz muito lentamente. Estima-se que, ao ano, nós tenhamos mais de 320 milhões de cirurgias realizadas, muitas delas sob intubação traqueal, ou com abordagem das vias aéreas. Considera-se ainda que mais de 5 milhões de pessoas são beneficiadas anualmente por tratamento intensivo, 20 a 40% delas necessitando ventilação mecânica. Assim, é evidente a importância da qualificação dos profissionais de saúde na abordagem das vias aéreas. A incidência de eventos graves pode chegar até a um caso para cada 5.500 intubações. Se dos anestesiologistas se exige proficiência nesse campo, espera-se o mesmo dos emergencistas e dos intensivistas, visto que nos ambientes das urgências e dos cuidados intensivos, essas complicações ocorrem com uma frequência de 35 a 55 vezes acima do que aquelas que nós habitualmente encontramos no contexto da anestesia. Basicamente, era isso que eu gostaria de apresentar a vocês. Muitíssimo obrigado.